recebendo aqui na CBN todos os candidatos ao Senado da República. A CBN tem aberto espaço para que todos possam vir à CBN, falar de suas propostas, falar de suas ações, seus objetivos, enquanto senadores, caso sejam eleitos. Hoje, quem aceitou o convite e veio falar com a CBN é o candidato a senador pelo PCdoB, Mário Fonseca. Mário, seja bem-vindo à CBN, obrigado por aceitar o convite, bom dia. Eu que agradeço, muito obrigado por essa oportunidade, pela iniciativa democrática, de fazer essa discussão com todos os candidatos ao Senado. E um bom dia a você, Otávio Neto, os demais, aos ouvintes da CBN. Mário, a gente, naturalmente, o nosso ouvinte da CBN, o eleitor nesse momento, começou hoje a propaganda eleitoral gratuita, todos vocês se apresentando ao eleitorado, e a gente quer saber por que o Mário Fonseca quer ser um dos três senadores da República por Mato Grosso do Sul. Então, são vários motivos. Primeiro, eu tenho uma longa trajetória, meus pais atuaram na resistência contra a ditadura militar, lutando pela democracia. Meu pai é um sul-mato-grossense, de Ponta Porã, cidade onde eu nasci. Minha mãe é uma paranaense, que daí adotou o Mato Grosso do Sul. Então, a política e a boa política, feita não por interesse, para enriquecer, mas para servir mesmo a população, principalmente os mais necessitados, sempre teve presente na minha vida. Então, participei comício das diretas, fiz o comício das crianças pelas diretas já, vamos votar para presidente. Participei daí do movimento de jovens, na Igreja Católica. Aí essa preocupação social foi muito importante. E depois fui estudar no Paraná, entrei no movimento estudantil, Grêmio, depois na universidade, presidente do DCE, União Paranaense dos Estudantes, União Nacional dos Estudantes, de maneira que eu fui lidando, com a causa da educação pública, da universidade pública, mas também com as demandas, sociais do nosso povo. E hoje, principalmente por esse momento que o nosso país vive, de desesperança, de crise econômica, política, de crise inclusive em termos de valores, intolerância, divisões, a nação dividida e nação dividida não vai a lugar algum, Claro, eu também não estou aqui pregando união de todos, porque democracia é isso, É isso. Diferente. Claro, mas quanto menos dividido estiver. Não, melhor, claro, tem que unir a maioria, talvez os 99,9%, Eu não quero ser o senador de todos, não. Eu quero ser o senador da maioria, porque senador de gente que corrompe, ou se corrompe, e senador também dessa oligarquia financeira, que explora o nosso povo, que está desmontando a nação, submetendo, fazendo as instituições se ajoelharem perante os seus interesses. Então, eu não quero ser senador deles, não. Eu quero ser senador do trabalhador, dos empresários produtivos, do campo e da cidade, principalmente dos pequenos, que precisam realmente de representação. Uma das críticas que a esquerda recebe no país e do ponto de vista político partidário, é a questão da falta de união, tanto no plano federal e no plano estadual também. Aqui em Mato Grosso do Sul, a esquerda, apesar de, no caso do candidato, ela ter uma coligação, são 3 partidos, ainda outros 2 partidos lançaram o candidato próprio, o PSOL e o PT, que nacionalmente está coligado com o PCdoB. Como o candidato vê essas contradições? Na verdade, eu vejo até mais como síntese, da complexidade que é a realidade brasileira, das coligações nacionais não se reproduzirem, ipsis literis nos estados e nos municípios. Você pega, por exemplo, Salvador, o mesmo eleitor que enche o Lula de voto, vota também no ACM Neto, é o mesmo, a coincidência. Então, é um raciocínio que a população faz, você vai dizer que está errado, É uma forma de ver que o povo não sabe votar. Não é bem assim, O povo também faz as suas leituras, é quem sente, os problemas. Então, a esquerda, na verdade, não é um bloco monolítico, A esquerda, ela é um campo que tem, diferenças de opiniões, de tática, de estratégia política, de visão, inclusive, a respeito da nação, Eu sinto falta, inclusive, na esquerda, da presença, por exemplo, da questão da soberania nacional, É um debate que parece agora que vai avançando, Mas dentro isso pode ter chegado com um pouquinho de atraso na sua avaliação, ou não? No caso do... Criou-se uma ideia contrária, Sim, criou-se uma ideia de que a esquerda não se preocupa com isso. Então, o nosso partido, o Partido Comunista do Brasil, ele sempre se perfilou ao lado do chamado nacional desenvolvimentismo, que colocou o Brasil na era industrial.
Você pega de 1930 até o final da década de 70, o Brasil foi o país no mundo capitalista que mais cresceu, né? Criou uma base industrial ainda que não o suficiente, mas importante, um parque científico, aliás, que tecnológico. Está sendo desmantelada, né? Os números mostram, hoje mesmo saiu os dados aí do PIB, mostra que a indústria caiu, a indústria do Brasil. Mas você percebe que no âmbito da política, 0,6%. No âmbito da política, os que representam a direita, a extrema-direita, usam exatamente esse discurso. Conseguiram pegar isso como maneira de dizer para o cidadão, olha, nós somos nacionalistas, nós queremos o Brasil, a pátria. A gente percebe que... Mas eu vejo mais como patriotada, né? Patriotada, coisa tosca. Discurso político, vamos colocar dessa maneira. Mas depois vai lá, bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, né? Vota para entregar o petróleo nosso na mão das grandes petrolíferas internacionais, dos países, né, centrais do capitalismo. Então, na verdade, o Partido Comunista do Brasil quer desenvolver o capitalismo brasileiro, né? Parece uma contradição, mas não é, é síntese. E, de fato, assim, a questão do nacional desenvolvimentismo também não é, a gente não trata de uma maneira caricata, né? Nós temos que discutir, como você disse, o Brasil se desindustrializou, né? Até o final da década de 70, quando nós entramos naquelas 2 décadas perdidas, até o final, ali a participação da indústria no PIB era 25%, né? Hoje está 9%, 8%. Então nós precisamos retomar também num novo patamar, enfrentar essa questão da 4ª revolução técnico-científica que a China e os países mais desenvolvidos do mundo estão enfrentando, e até outros, né, em desenvolvimento. E no Brasil, assim, o investimento em pesquisa, desenvolvimento, ciência e tecnologia é pífio, né? Mesmo no governo que a gente apoiou, avançou, mas não avançou pouco, a contento. Né? Nós vamos agora para o repórter CBN. Na sequência, a gente volta a conversar aqui com o candidato ao Senado da República pelo PCdoB, Mário Fonseca. 9h31. Eleições 2018. 9h35. A gente volta a conversar aqui na CBN com o Mário Fonseca, candidato ao Senado pelo PCdoB, atendendo o convite, vindo falar com a rádio CBN, que está ouvindo todos os candidatos ao Senado da República. Lucas Mamed. Falar só um pouquinho mais de política, a gente tem tempo para falar das propostas ainda. No plano federal, o PCdoB, a Manuela Dávila, né? Ela ficou como sendo a vice do PT, sendo o candidato o Lula, por enquanto tá o Haddad, né? Mas sendo, se tudo... Que todo mundo está prevendo se concretize, que é a não possibilidade de ele conseguir registrar a candidatura, ela seria a vice do Haddad, né? O senador, ele participa do debate nacional, não é só do debate local, né? Ele participa, enfim, de todas as questões nacionais do país. Como que o candidato vê essa candidatura do PT/PCdoB para o país? Olha, nós vemos assim como uma esperança, né, de se restabelecer o processo democrático no país, porque para pensar em desenvolvimento, pensar em resgatar direitos, pensar em consertar pelo menos um pouquinho do que foi desmontado desde que o governo ilegítimo do Temer, né, tomou posse, é preciso restabelecer o Estado democrático de direito, né? Nós vivemos uma anormalidade, um período assim de instabilidade institucional, política. E o problema do país está exatamente na política, né? Não é necessariamente na economia. Até porque a economia passa, né, o modelo econômico que você adota passa por decisões políticas. Então, para nós, assim, o lançamento da pré-candidatura da Manuela, e ela fez uma bela pré-campanha na nossa avaliação, levantando esse debate também de um projeto de desenvolvimento para o país, né, que com a preocupação também com os direitos, né, da classe trabalhadora, e também de políticas que foram desmontadas, né, para os trabalhadores do campo, políticas também que contribuíram para que essa desindustrialização continuasse, né, a passos largos, e também essa preocupação, né, com os direitos da mulher, com os direitos, né, porque assim, se o trabalhador ele já é aviltado, né, na sua condição, se é mulher, se é negro, mais ainda. Então ela entrelaçava esse debate, né? Mas acima de tudo, a candidatura dela teve um sentido político de unir não só a esquerda, assim, pega a resolução do último congresso do PCdoB, com ampla unidade do nosso partido, nós falávamos em frente ampla e unir a maioria da nação, inclusive parar com esse negócio, né? Golpista, não golpista, esse debate que empobrece, né, a cena política brasileira
coxinha e mortadela, um debate pobre, né? Porque lá no passado, o Brasil é mais do que isso, lá no né? passado, na eleição de 2014, né, estavam juntos todos, né? Sim, e aí tem que repactuar o país, né? Precisa, então ela apontava para um pacto entre o capital produtivo nacional e o trabalho, né? E aí nós tentamos a unidade quando a gente viu que Frente Ampla estava difícil, né? De dialogar com setores do centro, até mesmo os setores liberais democráticos, né? Aí, então, vamos pelo menos tentar unir a esquerda, né? Aí teve a pré-candidatura do Lula, tinha a pré-candidatura do Ciro, da Manuela e do Boulos, né? Do PSOL. Então, para nós, a unidade ideal naquelas circunstâncias seria confluir para uma candidatura para evitar um segundo turno, de repente, entre direita e extrema-direita, né? Porque para nós também a prisão do Lula é uma prisão política, né? Não se tinha provas, foi fruto, né, de um processo de quebra da institucionalidade democrática Esse é um debate amplo. É um debate amplo, né? Claro, eu respeito quem pensa diferente, né? Não estou colocando assim uma opinião. O nosso ouvinte CBN pensa, nós temos milhares aqui. Não, claro, e respeito. Né? Estou aqui colocando uma posição, porque é o timing político das coisas, quando ele ia ser nomeado ministro, aí vai lá aquelas gravações ilegais que daria prisão do juiz que fez aquilo em outro país. Depois o TRF4, você pega os votos, parecia nada sincronizado. Eu, sem querer aqui usar o argumento da autoridade, sou advogado, dificilmente você vê fundamentações assim iguais, né? Sincronia total, né? E assim, o time acelerando, colocando na frente de outros processos uma pressa de retirá-lo da disputa para tentar dar um banho de urna nessa agenda que o nosso povo, e aí inclusive os setores médios da sociedade, inclusive setores do próprio empresariado, estão sentindo na pele. Como é que o senhor, enquanto senador da República, pretende conversar, atuar e oferecer as suas ideias, suas propostas para o agronegócio? Lembrando que o PCdoB é coligado com a Rede e com o PV, que são partidos cuja questão ambiental é muito cara, né? Sim, claro. Na verdade, assim, da nossa visão, o chamado agronegócio, a agropecuária, é um ativo econômico importante do nosso país, né? Então, nós, assim, eu pretendo ser senador pelo PCdoB, mas não só do PCdoB, né? Senador da sociedade. Então vai ter que ter interlocução com as diferentes vertentes políticas, ideológicas, sociais e econômicas, né? Vamos ter que dialogar, vamos ter que enfrentar essas questões, a questão ambiental é uma questão importante, mas ao mesmo tempo nós não podemos, né, também assim, em nome muitas vezes de uma ideologia ambientalista, né, importada, nós negarmos a necessidade do país se desenvolver, né? Desenvolver a sua agropecuária, a sua indústria e usar a ciência e a tecnologia para minimizar esses impactos ambientais. Tem já técnicas, né, tecnologia da própria Embrapa, de, né, culturas integradas que minimizam impactos ambientais. Agora, a própria presença do ser humano no mundo, né, como ele se formou, como ele transformou, já impactou o meio ambiente. Então, o meio ambiente tem que ser, sobretudo, voltado para o ser humano. Tem que pensar meio ambiente na cidade. Claro, também preservar a nossa fauna, a nossa flora. É inaceitável, né? Qualquer iniciativa também que acabe, por exemplo, né, com o bioma do Pantanal. Tem lá, eu fui superintendente do Departamento de Produção Nacional de Produção Mineral, né, o DNPM, aqui no final, né, do governo da Dilma, e naquela época não detectávamos, mas assim, minerador que avança os marcos de mineração, comprometendo, né, tem matérias que mostraram isso lá, o Rio Formoso, sendo que ali, né, é um ativo importante do nosso estado, o turismo. Então é possível ter desenvolvimento econômico, industrial, minimizando, né, e preservando também o meio ambiente, né? Porque também sem desenvolvimento, como que vai promover bem-estar? Se você também criminaliza, por exemplo, uma atividade como a mineração, tudo, né, na nossa vida depende da atividade, né, da mineração. Então, para a gente é importante. Agora, assim, eu acredito também que esses setores têm, assim, defensores o suficiente. Existe uma guerra comercial, né? Os subsídios da União Europeia e dos Estados Unidos, eles acabam jogando contra, né? Na competição pelo mercado externo, né? Contra a agricultura brasileira. Eles já quebraram a agricultura mexicana, tentaram inviabilizar a agricultura na África, e o Brasil é um país que tem condições de alimentar o mundo, né?
Mas eu também tenho a preocupação muito, a principal, inclusive, né, é com os pequenos produtores, que também são um ativo importante. 300 mil pessoas aqui são ocupadas no campo, não quer dizer que moram exatamente no campo, são 70 e poucas mil famílias, né? E isso subaproveitado, né? As pessoas ali não conseguem, com a burocracia do INCRA, que precisa ser reestruturado, não conseguem o acesso ao crédito, à Pronaf, né? E que é uma necessidade Mas primeira, em 13 anos de governo de esquerda, o INCRA não conseguiu mudar um passo praticamente nessa apoio ao pequeno trabalhador. O que faltou? Teve assim muita escala, teve coisas positivas, né? Eu também Mas acho eu que falo teve de muita apoio. coisa, assim, teve... E tem assentamentos de 20 anos no estado que até hoje não conseguiram sequer conseguir título. Sempre no mesmo Corumbá, nível, tem Corumbá, 12 assentamentos sim. lá. O INCRA implantou muitos assentamentos, né? O governo, e deixou aquelas pessoas lá sem apoio. Houve assim um aumento isso? o Pronaf, que já foi um programa que existia antes, né, inclusive, mas ele ganhou escala, é isso, porque o que é importante também nos programas sociais, porque Fernando Henrique também tinha, né, você dá escala. Então teve programas também como PA, Estado, PNAE, né, inclusive com essa relação com a merenda escolar, que foi assim importante, né, para a agricultura familiar, para o pequeno agricultor. Só que você vê, por exemplo, para conseguir aquela guia DAP, né? Tem muita gente que tem o 40% lote, não consegue. tem o lote, tenta produzir com recurso próprio, não consegue vender porque o governo não dá a condição da pessoa do assentamento vender. Isso é muito ruim, né? É ruim. E às vezes daí você vê as pessoas falando, poxa, aí, pegou terra para vender, marginaliza. Como é que ele vai fazer? O governo contribui para a marginalização do trabalhador, né? Infelizmente. São 9h44 agora, Valdir. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e na sequência a gente volta a conversar com Mário Fonseca, que é candidato ao Senado da República pelo PCdoB. 9h52 em Campo Grande. A gente volta agora para a parte final da entrevista com o Mário Fonseca, candidato ao Senado da República pelo PC do B. Partido Comunista do Brasil. Candidato, algumas reformas já foram realizadas, por exemplo, a reforma trabalhista e a tal da PEC do teto de gastos, né? E algumas reformas precisam ser feitas. Por exemplo, a reforma da Previdência, um debate que com certeza vai estar aí nas mãos, né, dos senadores e deputados na próxima legislatura, a reforma política, se houver interesse. Duas perguntas: a opinião do candidato em relação às reformas que foram feitas e o modelo das que devem ser feitas. É uma pergunta muito oportuna, que o meu primeiro pronunciamento no Senado, caso seja eleito, né, o povo me conceda essa oportunidade, lutar por um referendo anulatório dessas reformas, a reforma trabalhista e a chamada PEC do teto dos gastos, que na verdade não congela gastos financeiros por 20 anos. Aquilo do orçamento que é comprometido com o serviço da dívida, né, juros e amortizações, que hoje já passa da metade do orçamento da União, não é alcançado por essa PEC. O que é alcançado? Investimentos sociais, um crime contra a nação. Congelar investimentos em saúde, educação, assistência social por 20 anos, engessando os próximos 5 presidentes da República, isso não demorará muito a ter impacto, né, no acesso ao ensino superior. Vamos ter escolas deterioradas, professores desvalorizados, sem a mínima condição, né, de ter um ensino de qualidade. Aliás, assim, a reforma do ensino médio, agora BNCC, vem inclusive para atender e muito conectado com essa reforma trabalhista também, que precariza o mundo do trabalho. E ontem, né, o Supremo, mais uma vez, prestando um desserviço à nação, chancelou a ampliação, a chamada terceirização irrestrita, que foi ali junto com a reforma trabalhista. E foi assim, eles fizeram como um ardil. Enquanto o povo estava se mobilizando contra a reforma da Previdência, foram grandes jornadas, né, pelo país, que na verdade essas reformas não tem nada de reforma. Eu sou a favor de reformas. Sou a favor de reformas estruturais no nosso país. Mas essas reformas são, na verdade, contra-reformas, são desmontes. Uma ousadia muito grande que nem os governos militares chegaram a tal ponto, Sarney, depois Collor e FHC, de simplesmente rasgar a toque de caixa, sem debate com a sociedade, né, os direitos que foram conquistados com muita luta pelo nosso povo, né? A própria CLT, ao contrário do que diz, não foi um presente do Getúlio, né? Em 53 teve uma greve que parou a cidade de São Paulo, né? Então é fruto da luta do nosso povo.
Eu concordo que precisa, né, de ter ajustes, mas ajustes inclusive que ampliem direitos, né? O caso da Previdência mesmo, essa contra-reforma que está aí colocada, agora está adormecida, e se ganhar os candidatos do Temer, né, o Alckmin, o inominável, e aquele que se apresenta como salvador da pátria, eles vão colocar de novo essa reforma, que é ampliar o espaço da oligarquia financeira na hora de abocanhar o orçamento da União, que hoje já está mais de 51% comprometido com a dívida, e aí quer pegar os outros 22%, 23% da Previdência. E, na verdade, limitar, praticamente negar o acesso da população à Previdência, quando você precisaria tratar de 20 milhões que não tem cobertura previdenciária. Então, a nossa luta vai ser para anular essas medidas que foram feitas a toque de caixa, no momento de desarranjo institucional, sem debate com a sociedade, na calada da noite, servindo banquetes, né, para os deputados, quer dizer, assim, aproveitando que a nossa população estava estupefata ainda, né, com tudo que estava acontecendo. E eu, quando falo isso também, eu não estou negando que o período do Lula e da Dilma não teve erros, né? Acho que faltou, assim, transitar do modelo econômico do consumo, né, para o modelo mais centrado no investimento, né? Encarar essa questão de ter uma política industrial de investimento pesado em infraestrutura, né, apesar de ter sinalizado também por esse rumo desenvolvimentista. E a mesma coisa também aqui, né? O governo do Reinaldo Azambuja, e aí eu não faço crítica à pessoa, né? Essa coisa de ataque pessoal, de um chamar o outro de ladrão, isso aí é a política, isso aí quem tem que cuidar são, né, os órgãos responsáveis. A gente tem que debater modelo de gestão, planejamento e a questão, né, a questão do modelo econômico. Nós não precisamos de Estado máximo e nem mínimo, precisamos do Estado necessário, né, que seja indutor do desenvolvimento econômico, social e também com essa perspectiva ambiental. E né? o cidadão precisa que o imposto que ele paga seja bem aplicado, claro, retorne para ele, né? E aí, esse problema da dívida, nós lutamos por uma auditoria cidadã da dívida, é uma bandeira, né, que inclusive a professora lá, a auditora fiscal, Maria Lúcia Fatorelli, que ajudou a auditar a dívida da Grécia, do Equador, levanta, né? Precisamos fazer uma auditoria dessa dívida, ver o que foi indevidamente pago, é uma luta da sociedade, não é só uma coisa que tem que ficar entre entendidos, porque você precisa de ter recursos para fazer investimentos, né? E aqui o Reinaldo, ele acabou até assim, a toque de caixa, até antes do Temer, renegociando essa dívida, comprometendo o orçamento do Estado, teve que fazer uma reforma da Previdência, mandando tropa de choque em cima de trabalhador, de pai e mãe de família, para poder agora pagar, né, o 13º salário, os salários que virão aí, e usando o dinheiro da Previdência, inclusive, para pagar fornecedores, salário, quer dizer, praticamente mexendo em algo que ele não podia mexer, né? Caracterizaria até uma irresponsabilidade, uma improbidade administrativa. Candidato, a gente deixa agora o tempo aberto para que o senhor possa se referir, conversar com o ouvinte da CBN para dar o seu recado final nesse momento de participação. Olha, agradeço a oportunidade, confesso que eu não estava esperando. Mas assim, o que eu estou aqui colocando, né, um elenco de opiniões que construímos também ouvindo as outras pessoas, mas sem a pretensão de ter a verdade pronta e a saída pronta. A saída não é uma pessoa, não é um senador, não é nem um presidente que vai dar para o nosso país. A saída está na participação política do nosso povo. Não existe saída fora da política. As eleições, a democracia não se esgota nas eleições, mas a eleição é um momento muito importante. É o momento que nós vamos definir o rumo do país e também do nosso estado. E nós temos que olhar aqui no Mato Grosso do Sul para o que também tem acontecido, né? Um governo que, na verdade, também praticou uma política fiscal, tributária, que arrochou dos pobres até mesmo aquela classe que ele prometeu representar, né? Pegar a verba do Fundersul, por exemplo, né, que para manter estradas vicinais e destinar para outras coisas, arrochar em cima do IPVA, pegando até aqueles que têm o carro mais velhinho, né? É uma medida marqueteira como a Caravana da Saúde, que não deixa legado, tentou privatizar a saúde, MS Gás, tentou privatizar a Sanesul, né, desnecessariamente, e ajudou a afundar o Estado também num quadro social deplorável. Então, o senador, representante da unidade federativa, né, lá naquela casa que não é pela proporcionalidade, são 3, né, por Estado. Então, o senador também ele é um agente, né, na luta pelo desenvolvimento sustentável do Estado de Mato Grosso do Sul.
Então, vamos renovar, minha gente, renovar essa bancada de senadores, 3 senadores que votaram sistematicamente contra o povo, para desmontar, para tirar dinheiro da educação, da saúde, para tirar direito do trabalhador, prejudicando inclusive a classe empresarial também, que está aí penando, né? Então vamos renovar essa bancada, vamos renovar também a bancada de deputados federais, de deputados estaduais que também seguiram essa mesma agenda. O Reinaldo, né, que não tem nada contra a pessoa dele, foi mais Temer do que o Temer, né? Muitas vezes foi mais realista do que o rei. E, enfim, um governo também de perfil autoritário, contrariando até a expectativa que a gente tinha, né? A gente agradece. Então vamos resgatar a esperança aí. E obrigado, Otávio Neto e todos, pela oportunidade. Mário Fonseca, do PCdoB, candidato ao Senado da República. Eu quero convidar você a acompanhar essa entrevista daqui a pouco mais no nosso site cbncampogrande.com.br. Nós vamos disponibilizá-la, agradecendo ao Mário Fonseca, agradecendo ao PCdoB. Na segunda-feira, o nosso convidado é o Zeca do PT, que deve estar aqui conosco conversando também sobre o projeto dele, dessa tentativa de disputar uma das 2 vagas ao Senado da República. Nós vamos agora para o repórter CBN.